não. Pô, ainda sobre o preço dos combustíveis, lá, o lance da Petrobras, cara, eu lembro que eu conversei com seu filho, com o Eduardo, e na época ele tinha me falado sobre o general Luna, que estava para se tornar o presidente da Petrobras, e que a gente poderia esperar coisas boas ali, que de fato, sim, assim, a Petrobras, ela vinha bem até a gente começar a ter um monte de crise e tal. A minha pergunta, na verdade, o que dava para fazer para reduzir o preço da gasolina era mexer no ICMS, não tinha mais nada que o presidente poderia fazer? Olha só, o Silvio Luna, o general, foi 10 Itaipu Binacional. Você conhecia Itaipu Binacional como era uma binacional, né, como o nome diz, que gerava energia. Ele chegou, tapamos os ralos da corrupção, porque todos os estatais praticamente tinham isso daí, e Itaipu começou a produzir. Nós aqui, no máximo em 2 meses, vai ser inaugurado, não vou estar presente, porque é época de eleição, a segunda ponte com o Paraguai. Tem um vão de quase 500 metros. É uma baita de uma obra. Já começou a fazer a segunda ponte lá em Porto Murtinho, também com o Paraguai. É a nossa rota bioceânica, pensando lá na frente. Nós aumentamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Os voos internacionais pousavam na Argentina. Pousou na Argentina, vai ocupar a região hoteleira da Argentina, não a brasileira. Uhum. Nós fizemos isso, mudou completamente. A tal da boiadeira. Tá? Entre outras obras... O que é a boiadeira? É uma rodovia que tem lá, tá? E que, por exemplo, entre outras obras, conversada com o governador do Paraná, o Ratinho. Uhum. Conversado com ele. A Itaipu Binacional atende aproximadamente 50 municípios da região do lago da Itaipu Binacional. Então, a Itaipu Binacional começou a fazer coisa também que esse dinheiro ia para algum lugar no passado. Sumia. Porque as estatais eram o foco, né, de atenção. E virou o quê? Virou caixa esse dinheiro? Não. O dinheiro que você tem em excesso, tá? Você aplica na região. Tá. Talvez, movido por isso, o governador Ratinho, a previsão é terminar esse ano 70 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Quase todas elas com criação de peixe. Tá. Chama tilápia, é o peixe mais comum. Uhum. Você pode ver, um lago de 100% de tilápia, um lago de 100 metros por 100, de forma... deixar a criação natural, você pega de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Se você compartilhar, você multiplica por 10. Nós estamos, junto com o Jorge Seif, que deixou a Secretaria da Pesca agora, trabalhando no Lago de Itaipu. E precisamos do apoio do Paraguai, que o lago também é binacional. O Paraguai deve dar essa concessão, vamos assim dizer. Nós pretendemos multiplicar em 40% o volume de pescado no Brasil com o Lago de Itaipu Binacional compartilhando. Com visão de futuro, que eu fui na Receita e conversamos. Vamos zerar o imposto federal da ração de peixe. Então está bastante avançado esse estudo. Por quê? Não adianta você começar a criar peixe com um imposto caro da ração de peixe. Vamos zerar isso aí. Porque você ganha, a curva de Laffer, né? Uhum. Você ganha com isso aí. Você não pode falar em passar fome no Brasil, um país com tanta água como é o nosso. Pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento isso aí. E a criação de tilápia é fácil, está aí em Embrapa. O estudo que nós temos é na Embrapa. A Embrapa, inclusive, desde quando eu assumi, junto com o Moretti, que é o presidente da Embrapa, né? É isso mesmo, Moretti? Ele está investindo em trigo em região mais quente do Brasil. Roraima está em condições já de se plantar 1 milhão de hectares irrigado em trigo. Nós, esse ano, aumentamos a produção de trigo, 8 milhões de toneladas por ano. Consumimos 12. Ainda importamos 4. Segundo a Embrapa, em poucos anos passaremos a ser exportador de trigo, num volume semelhante que nós consumimos aqui. É visão de futuro. Fudido. Quando você pega, por exemplo, o que eu fui fazer na Rússia em fevereiro? Conversar sobre fertilizante. Quase a mídia toda dando pancada em mim. No próprio ministério meu... O timing foi meio bosta, né? Com todo respeito. Você queria que eu fosse quando? Depois que eu tivesse começado a guerra? Não tinha muito jeito, né? Essa é a verdade. Olha só, vou te falar uma coisa importante, inclusive, aqui. Então fui conversando, fiquei 3 horas com o Putin. Uhum. A distância minha com a tua, sem máscara. Uhum. Diferente quando ele recebeu o Macron, a 10 metros de distância, com máscara, né? E tratamos de muita coisa lá. Foi questão de fertilizante. O nosso agronegócio depende do fertilizante. Quer ver, há poucas semanas, teve meu gabinete a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá e deu outra criação lá fora.
O mundo sem o Brasil passa fome. O nosso agronegócio sem fertilizantes, Não funciona. além de você não garantir a nossa segurança alimentar, você vai botar em risco a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, negociando fertilizantes. Eu não posso falar tudo, nem vou, por questão de ética. Também há poucas semanas, queria falar comigo o presidente Zelensky. Tá. Ele está lá levando chumbo. Esse deve estar com raiva do senhor, não tá não? Não, o que ele pediu para mim? Que eu entre no grupo, né, para boicotar Sim. medidas econômicas Mas contra eu vi a Rússia. que a gente meio que dobrou a nossa relação comercial com a Dobrou, Rússia. sim, dobrou. Eu sou o presidente do Brasil. Daí perguntou, Eu concordo. dado momento, não com essa forma, mas respondi para ele. Se eu tivesse poderes para acabar com a guerra, é sinal que eu tinha muito mais poder para não deixar que ela fosse iniciada. E eu fui conversar com o Putin antes do início da guerra. Ninguém sabia se ia ter, se não ia, quando seria. Tá? Tudo que foi tratado com o Putin foi cumprido. Em especial a questão dos fertilizantes. Agora, não é? Alguns falam, está ajudando o agronegócio. O agro, hoje em dia, eu considero, basicamente, a locomotiva da nossa economia. É a sua segurança alimentar, é o preço dos alimentos que você paga aí. Tá? E eu vou tratar de questões do Brasil. Não quero guerra. Nós temos 600 mil familiares de ucranianos que vivem aqui no Paraná. Então, eu acho que eles entendem o que está acontecendo. Que eu falei para os Zelensky, se depender de mim, eu acabaria com a guerra hoje. Sim, sim. Agora, como começou essa guerra, como vai terminar? Eu não vou ser comentado por questão de que eu sou chefe de Estado. Qualquer outro militar aí pode falar e vai falar exatamente o que eu penso, né? Mas, presidente, a gente começou nesse assunto aí porque eu te perguntei do general Silvio Luna, Tá. colocando ele na liderança da Petrobras lá. Foi na gestão dele que os preços começaram a subir? Mas não foi culpa dele também. Não é isso que eu Veio tô também a questão a pandemia, tinha aquela máxima, fica em casa, que a economia te vê depois. Olha, se você está produzindo menos, tem menos coisa na prateleira. Se tem menos coisa na prateleira, os preços sobem. E também os combustíveis em função da guerra lá fora. Chegou a quase $140 o barril do petróleo. E tem um reflexo direto aqui dentro. Agora, pela PPI, que é a paridade de preço internacional, você não precisava reajustar imediatamente o preço dos combustíveis. Você tem um prazo de carência, tá? Se fosse prejudicial, você ia pegar esses recursos e ia bater nos dividendos que paga para mim a empresa. Reduziria o lucro. Isso era feito de forma imediata. Daí trocamos o Silvio Luna. Tá, entrou um outro garoto lá, né? Um garoto, porque eu tô com 67 anos, já tem gente que é bisavô com essa idade de mim aqui. 67? 67. Que não deu certo também. Daí trocamos, botamos o Caio, que era da equipe econômica do Paulo Guedes. Conversamos com ele. Caio, estuda o PPI. Veja quando é que nasceu o PPI. Nasceu quando o preço do petróleo estava lá embaixo. Então não tinha... A PPI foi necessária, no meu entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, você sabe quem governou o país nessa época, chegou a 180 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais. Passamos a ser a empresa mais endividada do mundo. Por quê? Refinarias começaram a ser feitas, 3 não concluídas. Compra-se Passadina, que era um ferro velho. Compra-se plataformas e não chegam. Preços superfaturados. Loteamento político da diretoria da Petrobras. Então tinha que estancar a hemorragia. Estancou. Daqui para frente, se tiver que mudar, vai mudar, mas com responsabilidade. Agora, não precisa mudar o PPI. Como eu disse para você, o PPI não é o reajuste imediato. Então, você pode ver, trabalho do Caio, tá? Ele buscou maneira legal, que baixou na refinaria já 35 centavos o litro da gasolina na refinaria e já baixou 20 centavos o diesel. É pouco? Sei que é pouco. Mas a tendência era uma curva ascendente. Então, o trabalho do Caio, com responsabilidade, chegou nisso. E por que a gente não... Tem uma galera, eu estava conversando com... não vou lembrar quem. Mas a gente tem um problema que a gente produz, a gente extrai bastante petróleo, mas a gente não consegue refiná-lo aqui. As nossas refinarias, né, não têm a capacidade de refinar o volume que nós consumimos. Não era para a gente já ter resolvido isso? Sim. Em 2004, 2005, começaram a fazer 3 refinarias no Brasil, 2 no Nordeste e 1 no Sudeste. Nenhuma foi concluída, se torrou em torno de 100 bilhões de reais,
e virou um terreno abandonado, 3 terrenos abandonados. O que o governo do PT também permitiu? Que o governo da Bolívia, Evo Morales, nacionalizasse 2 refinarias nossas lá. E, inclusive, o ministro das Relações Exteriores da época foi favorável, falou que o Brasil estava tendo um comportamento... Não era solidário, um comportamento imperial, vamos assim dizer. Tá. O tema era outro. Tá usando o território da Bolívia. Que a Bolívia era dona daquele pedaço. Um comportamento imperialista. Só para entender, presidente, desculpa, é que assim, desse assunto eu tô meio por fora. Você está dizendo que o Brasil tinha 2 refinarias na Bolívia, sim. Que eram nossas, a gente pagou para fazer e os caras só tomaram, foi isso? E o próprio, agora não quero falar o nome, né? O presidente da época, ele gravou, depois, tem um vídeo depois dele dizendo que o Evo Morales o procurou e falou sobre a nacionalização. E ele falou, petróleo não é de vocês? Então não se discute, é de vocês. E daí tomou numa boa. Pagou uma merreca, um pagamento simbólico, e nós perdemos 2 refinarias lá. Então, se nós tivéssemos feito pelo menos 2 refinarias, nós teríamos autossuficiente e refino. E não somos. Ou seja... E a gente fica refém do PPI. Sim, o cara bota o preço que está lá fora. Você pode ver, quando você vê agora esse conflito, né? Ucrânia-Rússia. Alguns países da Europa tiveram a sua cota de gás diminuída. Os caras precisam de energia. Vão buscar o quê? Diesel. E se tem mais gente buscando diesel, o preço vai lá para cima. Sim. Então, esses fatores todos, preço, o valor do dólar, preço do valor do petróleo lá fora, procura de diesel, faz com que o preço seja instável. Agora, uma refinaria você não faz em 2, 3 anos. É de 4 para cima. Sim. Nós não investimos com mais profundidade nisso por causa da pandemia, que o Brasil passou um momento difícil na economia. 2020, por exemplo, nós gastamos 700 bilhões de reais com a pandemia. Quase metade disso com auxílio emergencial. 2020? 2020. Você pode ver. O que aconteceu em 2020? Março, começou a política do fica em casa. Lockdown. Fecha tudo. Quem tem salário fixo, né? Tem estabilidade no emprego, sobrevive. Quem tem uma poupança... O senhor está falando do comecinho da pandemia. Sim, março de 2020. Tá. E daí o que aconteceu? Quando começou obrigando o povo a ficar em casa, e eu fui para Taguatinga, Ceilândia, né? Bairros pobres lá da periferia, de moto, e entrava na casa das pessoas, posso ver a tua geladeira? Não tinha nada. São pessoas que viviam na informalidade. É o churrasquinho de gato, no Rio aqui a água é o biscoito na praia, aqui em São Paulo aqui é vender biscoito aqui, o picolé na arquibancada, é o cara que conserta a máquina de lavar roupa, é o mecânico, é o informal. Esse pessoal foi obrigado a ficar dentro de casa, a massa. Nós levantamos naquele momento 38 milhões de pessoas. Vamos viver do quê? Eu chamei o ministro da Defesa. Temos condições de garantir da lei da ordem que esse pessoal vai para a rua, com fome. 38 milhões de pessoas que não tem mais seu ganha-pão. Vão para a rua. Irresponsabilidade de fazer o que estão fazendo sem dar alguma coisa para eles. Olha, não temos condições de garantir da lei da ordem pelo efetivo das Forças Armadas. E outra, obrigar o cara à força a ficar em casa, com fome, bem, criamos o auxílio emergencial.